Jeremias 38, versículo 3, que diz assim, eu vou ler e logo em seguida eu explico. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Então Jeremias, ele recebe uma palavra revelada do trono de Deus, e ele vai pregar para o povo, para os príncipes. E o que Jeremias diz para eles? Olha, quem está dizendo é o Senhor. Essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. E aqueles homens que ouviu ficaram insatisfeitos com a palavra de Deus. Veja o que diz no verso 4. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. Veja, os príncipes e o povo daquela cidade, eles ficaram revoltados com Jeremias, ficaram insatisfeitos, e quando eles ouviram o que Jeremias falou, não é? Se você ler aí o verso 2, verso 3, Deus falou que ia entregar aquela cidade para o rei da Babilônia. E aqueles poucos que restaram, homens de guerra, os príncipes ficou preocupado porque Jeremias estava anunciando isso, dizendo que aquela cidade ia ser entregue na mão dos babilônicos. Então os príncipes chegam para o rei e falam: ó, Jeremias está dizendo aí que nós vamos perder a batalha. Jeremias está dizendo aí que nós vamos perder para os babilônicos. Jeremias está colocando medo, afrouxando as mãos dos homens de guerra com essas notícias. Ó rei, o que nós vamos fazer com Jeremias? Veja, Jeremias, por pregar a palavra de Deus, por ele pregar o que Deus mandou, ele agora é odiado. Ele agora tem muitos inimigos. Jeremias, por pregar a verdade, a palavra de Deus, ele vai ser lançado na cisterna. E aí esses homens falou com o rei, no verso 5, que diz assim: disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outro. Então o rei falou assim: ó, Jeremias está na sua mão, está na mão de vocês, faça o que vocês quiserem com ele, eu não posso nada contra vocês. Se o que vocês decidirem, está decidido. Vocês acham que ele está afrouxando as mãos dos homens de guerra? Então, ó, ele está nas suas mãos. Então, de pronto, no verso 6 assim: tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna. Então aqueles homens, com muita raiva, muito ódio de Jeremias, lançou Jeremias na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas na cisterna, não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Então aqueles homens, por não aceitar a palavra de Deus, a verdade na boca de Jeremias, pediram até autorização para o rei, para lançar Jeremias na cisterna. E assim o fizeram, lançaram Jeremias na cisterna e deixaram Jeremias lá, sem comida, sem alimento, sem água para beber. Eles quiseram calar Jeremias. Eles não mataram Jeremias logo, porque eles sabiam que isso ia repercutir, ia pegar mal para eles. Então eles deixaram Jeremias na cisterna para Jeremias morrer aos poucos. Talvez eu falo com pessoas agora que alguém também te lançou na cisterna. Eu falo com pessoas agora que está como Jeremias, está no fundo do poço, atolado com lama.
Aí eu pergunto, o que Jeremias fez de errado? O que Jeremias, aonde Jeremias pecou? Em nenhuma parte. Jeremias foi para a cisterna, porque ele pregava a verdade, ele falava a verdade, o que Deus mandava, ele falava. Jeremias não aceitava o pecado, o erro daquele povo, como Deus também não aceita. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então Deus está trazendo um juízo para aquela nação, porque aquela nação se corrompeu, aquela nação deixou de servir a Deus, aquela nação, aquele povo que era o povo de Deus, deixou de buscar Deus. Então Deus entregou eles na mão dos babilônicos, na mão do rei da Babilônia, porque ninguém queria mais obedecer a Deus. Aí vem Jeremias, olha, o Senhor está dizendo que não adianta vocês nem lutar, porque Ele já entregou essa cidade, esse povo, infalivelmente. E aquele povo, aqueles príncipes, ficou indignado com Jeremias e lançou Jeremias na cisterna, no fundo do poço. E aí Jeremias está nessa situação. Talvez, eu estou falando agora, você que me ouve, talvez você está como Jeremias, no fundo do poço, sozinho, sem ninguém. É como Jeremias estava ali, atolado na lama. Eu falo com pessoas agora que está atolada na depressão, atolada nos vícios. Eu falo com pessoas agora que está atolada no desemprego. Ela também está atolada nos remédios. Quantos remédios ela toma por dia? Eu falo com pessoas agora que está no fundo do poço, no fundo da cisterna, atolado na lama da prostituição, sabe, da pornografia, do adultério, da idolatria. Eu falo com pessoas agora que está no fundo do poço, fundo do poço, que pode se chamar crise de ansiedade, síndrome do pânico. Qual é o seu fundo de poço? Talvez alguém colocou você nesse fundo de poço, como colocaram Jeremias. Mas também há fundo de poços que somos nós que, com as nossas próprias atitudes, vamos para lá. Quando a gente não obedece à palavra de Deus, dá ouvido a Deus, a tendência é a gente ir para o fundo do poço. Às vezes não foi ninguém que te colocou no fundo do poço, não, foi você mesmo, com as suas atitudes, sabe? Com o seu achismo, com o seu orgulho, egoísmo, querendo fazer do seu jeito. É como o Jonas, não é? Quem foi que colocou Jonas no ventre da baleia? Ele mesmo, pela desobediência. Deus falou, vai para lá, ele foi para cá. Então tem cisterna, tem fundo de poço, que somos nós que vamos para lá com as nossas próprias pernas. Mas a cisterna, que às vezes alguém que era seu amigo te colocou, às vezes até o familiar. Eu falo com pessoas agora que talvez está com o nome dela no SPC, no Serasa, um nome sujo, porque ela emprestou o nome para alguém, e esse alguém não pagou, não quer pagar e ainda acha ruim quando você vai cobrar. Então esta pessoa colocou você aonde? No fundo do poço das dívidas. E Jeremias, ele não foi porque ele quis, alguém colocou ele lá por ódio, por mágoa. Talvez você está no fundo do poço porque alguém odeia você, já declarou que odeia você. E ela tem feito de tudo para acabar, para destruir você, para destruir o casamento, para destruir a sua família, para destruir os seus filhos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não deixou Jeremias morrer no fundo do poço, não. Jeremias era um homem de Deus e pregava a verdade. Deus não deixou ele morrer na cisterna. Aí eu vou continuar aqui no verso 7. E é o que eu quero profetizar na sua vida. Deus vai usar alguém para tirar você dessa situação de humilhação, de vergonha e de opróbrio.
Deus vai usar alguém para tirar você dessa cisterna. No caso aqui de Jeremias, Deus vai usar um homem chamado Ebed-Meleque. Verso 7 diz assim: ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Então esse Ebed-Meleque ficou sabendo que colocaram Jeremias lá na cisterna. E esse Ebed-Meleque vai ser usado por Deus para interceder a favor de Jeremias. Olha, Deus vai usar alguém para interceder por você. Deus vai usar o Ebed-Meleque. Eu não sei se é o advogado, não sei se é o juiz. Deus vai usar alguém para te socorrer, para estender a mão. Esse Ebed-Meleque chegou lá e foi falar com o rei. No verso 8 diz: saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, e lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então Ebed-Meleque foi lá falar com o rei: ó rei, esses homens, eles agiram mal, de má fé, eles colocaram Jeremias lá para morrer, já não tem pão na cidade, já não tem mais alimento, não deixa Jeremias morrer. E ao rei, o rei deu ouvido, verso 10, então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Olha, eu vou falar uma coisa para você: Deus não vai deixar você morrer nessa situação, nessa cisterna. Ah, mas está doendo, não estou aguentando. Aguenta, Deus é contigo, o socorro está vindo, a ajuda está vindo, a provisão está vindo. Deus não vai deixar você morrer nessa cisterna. Antes de você morrer, Deus vai trazer o socorro, o livramento, a bênção, a vitória, o escape. Deus deixou Jeremias lá por um tempo, e na hora certa Deus chegou. Olha, Deus não se atrasa. Deus pode chegar agora, Deus pode chegar daqui a 2 horas, Deus pode chegar daqui a um dia, e tudo está no controle dele. Deus não se atrasa, não, Ele sabe o que está fazendo. Então antes que Jeremias morresse, Deus enviou o socorro. Olha, Deus está enviando o socorro para você. Você não vai morrer nessa situação. Não importa qual foi o diagnóstico do médico, Deus está falando para você: Ele não vai deixar você morrer nessa situação, nessa cisterna, não. Ele vai usar alguém, Ele vai usar uma situação em seu favor e vai honrar você. E aí diz, para encerrar, lá no verso 13, Jeremias 18, verso 13, a gente encerra essa mensagem. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Olha aí que maravilha. Então aquele homem, Ebed-Meleque, ele foi usado por Deus para socorrer a Jeremias. Deus também vai usar alguém, eu não sei quem. Eu não sei se vai ser o vizinho, se vai ser o amigo, se vai ser o incrédulo, se vai ser, sabe, não importa, que Ele vai usar. No caso aqui, Ele usou um homem chamado Ebed-Meleque. Olha, Deus vai usar Ebed-Meleque aí onde você está, nessa empresa, nessa loja, nesse comércio. Você é empresário, microempresário, você que tem um contrato a fechar. Olha, Deus vai enviar o Ebed-Meleque para te ajudar. Você que trabalha com venda, você que está desempregado, você que está endividado, Deus vai usar Ebed-Meleque para te ajudar. Eu não sei qual a situação, meu irmão e minha irmã, que você está passando. Talvez seja como essa situação de Jeremias: não tinha ninguém com ele, não tinha de onde vir um socorro. O que tem na cisterna? Ali só tinha lama, Jeremias estava sozinho. Mas uma coisa é certa, ele só poderia olhar para o alto. Olha para o alto, pois é do alto que vem o teu socorro. É de Deus que vai vir o teu socorro.
E Deus, ele usa quem ele quiser. E ele vai usar Ebed-Meleque para chegar com o socorro. Tiraram Jeremias da cisterna. Deus vai usar alguém para tirar você desse fundo de poço, dessa cisterna. Tá certo, meu irmão e minha irmã? Olha, receba essa palavra. Você vai sair dessa cisterna. Você vai sair desse fundo de poço, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Deus foi com Jeremias. Deus não impediu Jeremias de ser lançado na cisterna, mas Deus não deixou Jeremias morrer na cisterna. Deus não impediu Jeremias de ser lançado na cisterna, mas Deus não deixou Jeremias morrer na cisterna. Deus também permitiu você chegar no fundo do poço, na cisterna. Talvez por causa do seu orgulho, ou talvez porque alguém te lançou lá. Mas independente disso, se você reconhece que você está no fundo do poço pelas suas próprias atitudes, arrependa-se hoje, volte para Deus e Ele vai tirar você daí. E se você também diz assim: ô pastor Tiago, alguém me lançou nessa cisterna, então fica tranquilo, que Deus também vai enviar Ebed-Meleque e vai tirar você dessa cisterna, dessa situação, tá certo? Toma posse dessa palavra. Vamos orar agora? Vamos orar e vamos encerrar essa palavra de fé. Vamos orar. Prepara o seu copo com água. Prepare aí agora. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro por esse meu amigo, essa minha amiga, que me acompanha de perto, de longe. Meu Deus, que talvez ela está como Jeremias, no fundo do poço, no fundo da cisterna, atolado na lama, lama da depressão, lama do vício, lama da dívida, lama do desemprego, lama da crise de ansiedade, lama, meu Pai, sabe, da imoralidade. Mas, ó meu Deus, eu peço ao Senhor agora, visita ela e não deixa ela morrer nessa situação, meu Pai. Muda esse quadro, muda essa história, meu Deus. Assim como o Senhor socorreu a Jeremias, socorre também esse homem, socorre também esta mulher, esse empresário, esse empreendedor, esse lojista, socorre também esse pai, essa mãe, que o fundo de poço dela é ver o filho nas drogas, nos vícios. Socorre este pai, que o fundo de poço dele é ver o filho, a filha no mundo da criminalidade. Oh meu Deus, não importa qual seja o fundo de poço que essa pessoa está, ou qual seja o fundo de poço que lançaram ela, ou se de repente ela mesma com as próprias atitudes foi parar nesse fundo de poço. Mas oh meu Deus, tenha misericórdia dela, envia o Ebed-Meleque, envia o socorro e envia, meu Pai, no nome de Jesus, meu Pai. Oh meu Deus, que haja cura agora, que haja libertação, que aonde chegue a minha voz, chegue o socorro, chegue o teu poder. Talvez nesse momento eu estou sendo usado pelo Senhor para pregar para esse homem que talvez está no fundo do poço pensando em morrer, em se matar, tirar a própria vida. Ei homem, ei mulher, Deus está falando, não faça isso, eu vou tirar você desse fundo de poço. Oh meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, abençoe esse que me ouve, abençoe esta pessoa, meu Pai. Este vídeo chegou até a ela, o Senhor fez chegar até ela para dizer para ela que esse fundo de poço não é o fim dela, que ela não vai morrer nesse fundo de poço. Oh meu Deus, estende as tuas mãos agora e socorre esta pessoa, é o que eu te peço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Consagra essa água, que todos que beber sejam curados, livres, fortalecidos e abençoados, em nome de Jesus. Beba da água, beba da água, beba da água com fé, com muita fé, e receba o poder de Deus. Olha, graças a Deus, eu vou encerrar aqui esse vídeo, mas que esta palavra fique no seu coração. Deus te abençoe